Prazer enorme é meu estar aqui, perante Vossa Excelência. Senhor conselheiro relator, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu falo em nome do coletivo Transforma MP, ao qual o Dr. Jackson é associado, mas principalmente um coletivo preocupado com as prerrogativas dos membros do Ministério Público. E, mais do que isso, preocupado com a função constitucional que foi conferida a essa importante instituição. E eu gostaria de começar recuperando um pouco o que foi, como surgiu esse Ministério Público tão curioso, tão peculiar no mundo. Lembrando que, no final da década de 80, início dos anos 80, quando se dá o início à chamada redemocratização, nós temos a emergência e a reemergência de vários movimentos sociais em lutas por direito. Nós temos a chegada ao Brasil das comunidades eclesiais de base, o MST, temos a recriação da UNE, movimentos de mulheres, movimentos contra racismo, movimentos no campo e na cidade, saneamento básico, enfim, as lutas as mais diversas possíveis. E, curiosamente, no início da década de 80, o Ministério Público começa a passar por um processo de transformação também. Do ano de 1981, a Lei 6.938, que vai conferir ao Ministério Público legitimidade para propor ações de responsabilidade civil e criminal em relação à matéria ambiental, né? E, depois disso, nós temos uma lei complementar, no mesmo ano, Lei Complementar 40, que vai atribuir ao Ministério Público a responsabilidade, a legitimidade pela ação civil pública. Em 85, essa legitimidade é ampliada para atingir meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico, cultural, enfim, uma atribuição absolutamente diferente da atribuição que tinha até então. Lembrando que o Ministério Público, até a Constituição de 1988, era um órgão do Executivo, cuja principal atribuição era a Advocacia da União, né? Então, o que acontece no processo constituinte? Exatamente esse encontro de lutas por direitos em busca de uma institucionalidade. Lembrando que é uma Constituição que ela vai trazer para a esfera pública, pela primeira vez, os invisíveis, os periféricos da sociedade, né? Então, é uma luta, de fato, por igualdade material para estar no centro do direito. E o pior problema enfrentado por esses grupos periféricos, o problema historicamente enfrentado, foi exatamente o direito penal e as forças de segurança. Então, a Constituição ela nasce com essa busca de institucionalidade e o enfrentamento a essas chagas dos historicamente excluídos. Por isso que, na Constituição, se nós pensarmos, todo o direito penal ele está disciplinado no artigo 5º, o artigo dos direitos fundamentais. Ou seja, o direito penal encontra ali seus limites e suas possibilidades, né? Então, garantia de manifestação, expressão, protesto estão a salvo do direito penal. E, enfim, e o Ministério Público ele nasce com essa tripla atribuição. É o Ministério Público que vai ser o autor da ação penal, vai ter a promoção de direitos e o controle externo da atividade policial. Há uma inteligência enorme nisso, que é exatamente essa dos sujeitos periféricos. Uma instituição que congrega essas três atribuições vai conseguir equilibrá-las, ponderá-las entre si. E, para que esse Ministério Público tão inovador conseguisse, de fato, existir, uma garantia foi fundamental, a independência funcional. Porque a independência funcional é o exercício da criatividade, da ousadia, da inventividade, a possibilidade de sair do lugar comum, né? Tudo estava para ser construído, tanto o Ministério Público quanto o regime de direitos. E, desde o início, não foi fácil a convivência entre unidade e independência funcional, unidade, indivisibilidade e independência funcional. Mas jamais, em nenhum momento, se pensou em construir algum tipo de arranjo institucional em que a independência funcional fosse prejudicada. Nem os órgãos colegiados eles têm a capacidade de dizer o que um membro pode ou está autorizado ou não a fazer. O que aconteceu com o Dr. Jackson Zílio? Ele começou a se posicionar em relação à lei de entorpecentes. Não precisa nem da jurisprudência do STJ, a partir de um entendimento mundial de que a guerra contra as drogas ela atinge desproporcionalmente
exatamente a população preta, pobre e periférica. Então, o que ele fez? Ele atuou exatamente como esse promotor concebido pela Constituição de 1988, procurando conter aquilo que o Supremo vem analisando há muito tempo, a discriminação em relação a esse segmento populacional. Tanto na abordagem policial, o Supremo está julgando o HC do perfilamento racial, a discriminação na definição do que seja crime de tráfico ou de consumo pessoal. A gente sabe que sujeitos brancos ou negros têm respostas penais diferentes, e também o encarceramento, né? Então, enfim, o Dr. Jackson ele procurou conter buscas domiciliares e pessoais que tivessem esse viés racial, esse viés classista. Não há nenhuma acusação, nenhuma, de que o Dr. Jackson tivesse tido algum proveito pessoal com a sua conduta. Nada, nada. Pelo contrário, ele atingiu um favor do segmento mais desfavorecido da sociedade. Ele, em nenhum momento, fez uma manifestação a favor do grande empresariado, do tráfico, da grande empresa do tráfico, de modo a sugerir que ele pudesse ter algum proveito pessoal. E, terminando, ele sofreu uma correção em 2022. O corregedor, então, disse: o Dr. Jackson assume posição minoritária, é fato, dentro do Ministério Público, mas isso está no âmbito da sua independência funcional, da sua atividade finalística. E, terminando agora, seguir o posicionamento de colegas, seguir o posicionamento de ordens superiores, ela pode ser qualquer coisa, menos independência funcional. Muito obrigada.